precisamente com dermatologia, vamos falar de dermatite atópica, porque o Dia Mundial da Dermatite Atópica assinalou-se precisamente este sábado, 14 de setembro. Está connosco a doutora Ana Moreira, médica dermatologista, a quem agradeço por juntar-se a nós no consultório. Obrigada, Sra. Doutora. É um gosto recebê-la, muito obrigada. Portanto, vamos falar desta doença inflamatória crónica, é uma das doenças de pele mais prevalentes do mundo e ainda pouco reconhecida ou até pouco falada. Porquê, Sra. Doutora? Porquê é que ainda acontece esta situação? É assim, de facto, cerca de 10 a 20% da população infantil sofre de dermatite atópica. E às vezes os pais são os próprios também que já vêm ao consultório e dizem: o meu filho tem dermatite atópica, e às vezes numa fase inicial o quadro ainda não é muito bem caracterizado. Aparece sobretudo no primeiro ano de vida e, portanto, a partir daí é muito comum, 90% das situações ocorrem até aos 5 anos de idade. Mas às vezes não é bem uma dermatite atópica, pode começar a ter estigmas de ser uma dermatite atópica e depois até percebemos que poderá ser uma outra patologia. Mas de uma maneira geral eu acho que é uma patologia que quer os médicos de família, quer já estão mais sensibilizados, os próprios pais têm já muita noção o que é que tem dermatite atópica, que tem a pele inflamada e procuram ajuda. Eu acho que é uma doença que cada vez mais já está mais alerta, já é mais conhecida e acho que cada vez mais os pais procuram ajuda porque é uma patologia que causa muita comichão na criança que sofre de dermatite atópica. E esta comichão leva a muitos despertares noturnos e, efetivamente, a criança no dia seguinte vai estar mais irritada, menos atenta, o sono dos pais também é perturbado e, portanto, é de facto uma doença que é daquela criança, daquele paciente, mas que afeta toda a família. E é importante diagnosticar bem e acompanhar estas crianças, tratar o melhor possível, porque também a boa notícia é que 60% destas crianças, quando estão ali na mudança de idade, na altura da puberdade, ficam sem dermatite atópica. E, portanto, às vezes é conseguir acompanhá-los até esta altura, para que depois a própria doença, de certa forma, se resolva espontaneamente. Daí a importância também do diagnóstico precoce. Falamos aqui nas crianças, o diagnóstico surge sempre na infância? A maioria das vezes sim, não é? Como digo, até 90% dos diagnósticos são feitos até aos 5 anos de idade. Qualquer das formas, há situações em que o diagnóstico é feito após a puberdade ou até na idade adulta. Qualquer das formas é uma minoria. A maioria é feito o diagnóstico durante a infância. E também, eu disse 60% resolve por volta da puberdade, mas há situações em que não resolve e até agrava. E há situações que aparecem de novo após a puberdade e há situações em que resolve, mas de vez em quando, e se o doente não tiver cuidados, vai voltar a recidivar. Pronto, mas isto são os traços gerais, digamos assim. É mais intenso e manifesta-se de uma forma mais marcada durante a primeira infância e depois tem tendência a melhorar a partir da adolescência em diante. São ótimas notícias. São boas notícias. Além da comichão, do prurido, que outros sintomas acompanham esta doença? Além da comichão, que de facto às vezes a pessoa vê a criança atópica entrar no consultório e ele próprio já vem a coçar a pele, portanto quase que se faz ali um diagnóstico imediato. Mas depois é o tipo de lesões cutâneas, não é? As lesões podem variar se estiverem numa fase aguda, subaguda ou crónica, mas também variam de acordo com a faixa etária da criança. Por exemplo, até aos 2 anos de idade é muito comum as lesões de eczema atópico localizarem-se na face. Vemos aquelas crianças com as bochechinhas muito vermelhinhas e parece fissuradas, a descamar. Pronto, é muito comum nessa localização e nas zonas extensoras dos braços, portanto, cotovelos e joelhos. E depois, na fase seguinte, a partir dos 2, 3 anos em diante, muda a localização. Deixa de ser na face extensora e passa a ser na superfície flexora, quer dos membros superiores, membros inferiores, pescoço também. E, portanto, digamos, o diagnóstico é feito, e os sintomas, pelo prurido em si, e também olhando para as lesões que são muitas vezes avermelhadas, descamativas. Numa fase mais crónica, às vezes são mais espessas, como caliquinificadas, porque o doente coça e a pele acaba por espessar. E, portanto, é um diagnóstico que não exige muitos exames auxiliares. É um diagnóstico clínico
E às vezes, se tivermos ali alguma dúvida, podemos fazer uma biópsia de pele. Mas o diagnóstico é maioritariamente clínico. E já que falamos dos sintomas físicos, há aqui também o impacto emocional, que pode levar ao isolamento social, quadros de ansiedade, depressão, até pode haver até algum estigma associado ainda, precisamente por estas lesões? Sempre que há doença de pele, Claro, pode haver estigma. infelizmente, não é? É transversal a todas as patologias, quer seja uma psoríase, quer seja um eczema atópico, ou mesmo uma acne, às vezes, não é? Portanto, há sempre aquele receio de que possa ser contagioso. E não é. Não, esta doença não é contagiosa, não é? De todo. E, portanto, é normal que às vezes o doente sinta que algumas pessoas se afastam, olham para as lesões quando não estão muito bem controladas e haja assim algum tipo de afastamento social por causa disso. Isso pode levar, e porque falamos em crianças e adolescentes, efetivamente pode levar a que estes doentes se sintam mais tristes, mais deprimidos. Como falei há pouco, a dificuldade às vezes em dormir pela comichão faz com que andem mais cansados e obviamente pode levar a algum isolamento, porque às vezes as lesões são muito extensas, não é? Às vezes é uma grande parte, uma grande área da superfície cutânea que é atingida e quando atinge o rosto também é muito evidente e, portanto, às vezes, inclusivamente em termos de profissionais, de concorrer a um novo emprego, pode condicionar, porque, obviamente, é uma doença que é visível, não é? Deixou aqui um dado importante, não é contagiosa. Não é contagiosa. Não é? Portanto, para as pessoas que poderiam ainda ter essa dúvida. Sra. Doutora, qual é a causa desta doença? É comum os pais perguntarem na consulta? Claro que sim, claro que sim. É comum os pais perguntarem. Isto, aparentemente, é uma doença multifatorial. Não existe uma causa única. E, às vezes, os pais ficam um bocadinho... Porque gostavam de saber, por exemplo, é alérgico ao chocolate. Pronto, tiramos o chocolate e a criança fica bem. Ou é alérgico a outra. E isto não é assim, não é? Portanto, sabemos aqui que a genética é muito importante. Cerca de 25% destes doentes têm um pai ou uma mãe que também tem dermite atópica ou uma outra doença que faz parte da atopia, que é a asma ou a rinite, não é? Portanto, eu às vezes tento explicar que o eczema atópico, a rinite e a asma é a mesma disfunção imunológica, mas que ocorre em áreas diferentes, não é? Eczema atópico na pele, a rinite nas vias aéreas superiores e a asma nas vias aéreas mais inferiores. E um doente com asma pode, a certa altura, deixar de ter asma e passar a ter dermite atópica. E podem trocar entre estas três patologias. Portanto, a genética é, de facto, aqui tem um peso grande. Aparentemente, há ali uma disfunção num gene que codifica uma proteína da pele, que é a filagrina. E, portanto, o que é que vai? Há uma diminuição também da produção de ceramidas, que são as gorduras da pele. A função barreira da pele fica comprometida, não é? A nossa pele tem uma das funções é fazer barreira. Barreira dos poluentes, barreira de bactérias, de alergénios. E quando essa barreira está comprometida, como é o caso na dermite atópica, esta é como se a pele tivesse brechas e estes alergénios conseguem penetrar mais facilmente. E, portanto, há aqui uma disfunção genética, uma disfunção imunológica e depois há toda esta exposição, esta barreira cutânea acaba por estar danificada e por perder mais água, que nós chamamos de perda transepidérmica de água, portanto, são peles muito secas, ficam muito secas, xeróticas. E, portanto, obviamente, entram em contacto com vários alergénios e, ao fim de algum tempo, muitas vezes estas crianças desenvolvem alergias a determinadas... Isto não é propriamente uma alergia à causa, mas, ao fim de algum tempo, e por esta disfunção imunológica, estas crianças desenvolvem alergias, precisamente até porque esta barreira cutânea, ou mesmo a barreira respiratória, acaba por estar alterada e, portanto, entra em contacto ou permite a permeabilidade a alergénios que noutra pele não seria possível. Claro. Uma boa notícia é que existem opções terapêuticas para controlar a dermatite atópica. É uma doença crónica, sim, doutora, sim. Mas permite controlar alguns dos sintomas para que as pessoas tenham qualidade de vida. Claro. Como é que se começa? Por onde é que se começa? Olha, é assim, efetivamente a dermatite atópica nos últimos anos teve, felizmente, estudos e aparecimento de novas moléculas que são revolucionárias para tratar estes pacientes. É muito importante o dia-a-dia, porque, como eu disse, se estes doentes têm menos gordura na pele, menos ceramidas e têm uma pele seca, é fundamental que nós façamos a substituição dessas ceramidas no dia-a-dia do paciente, hidratando bem esta pele, não é?
Portanto, os banhos têm que ser curtos, podem fazer banho diário, mas banhos curtos e de água tépida, não muito quente, precisamente porque a água vai retirar mais gordura à pele, mas também é importante porque retira alergénios e bactérias e, portanto, alivia mesmo a sensação de comichão. O importante é sair do banho, secar a pele com a toalha e naqueles 5 minutos após que a pele ainda está úmida, aplicar um bom hidratante para que a pele consiga absorver, como que vamos substituir essas ceramidas que estão em falta na pele dos atópicos. Pronto. Depois, em termos de lesões inflamatórias, podemos utilizar cremes com corticoides, obviamente de acordo com as indicações do médico. Existem outros cremes que são poupadores de corticoide, isto é, que não são propriamente corticoides, são substitutos que também podemos utilizar. Existe um tratamento que é natural, que é a exposição solar, não é? A exposição solar, a radiação solar é um excelente anti-inflamatório. E portanto, é aconselhado. É aconselhado. E quando estamos nesta altura do ano, primavera, verão, começamos a aconselhar os nossos doentes a apanharem sol, obviamente de uma forma regrada, com proteção e nas horas adequadas, claro. Porque de facto estes doentes melhoram muito no período de verão e quando andam mais descobertos. Depois é um bocadinho pior o inverno, não é? Temos medicações orais nas situações, portanto, só para terminar, em termos de exposição solar, podem também fazer as cabines de luz nos hospitais, que é a fototerapia, se tiverem indicação para isso. Temos medicações orais, habitualmente são imunossupressores, e mais recentemente, então, nos casos mais graves, temos medicações que são habitualmente injetáveis, que poderão ser administrados e que têm, de facto, nas situações mais complicadas, e que têm, de facto, uma melhoria muito grande da sintomatologia e da qualidade de vida para o paciente e para a família. E há alguma medicação que é feita nos casos agudos ou há algum desencadeador, por exemplo? O stress, por exemplo? O stress, sim, o stress pode ser um importante desencadeador. Por exemplo, imagine um paciente que vai dormir à casa de um amigo e que tem alcatifas, cortinas, muitos ácaros, pólenes, tudo que sejam estes irritantes para a pele podem desencadear uma crise aguda, não é? E nós temos, efetivamente, medicações nessas situações agudas, porque nós sabemos que esta patologia tem recidivas e melhoria recidiva e, portanto, conseguimos, de certa forma, e o próprio paciente, até determinada altura, percebe que está com um agravamento e se não é o paciente, são os pais, se a criança for muito pequenina, e muitas vezes nós damos já informação para, quando estiver em situação aguda, o que deve fazer para conseguir controlar melhor a situação. Aqui, por exemplo, o creme hidratante, como estava a dizer, é uma forma de tratamento, é essencial. É essencial. Portanto, a pessoa, quando está bem, quando não tem lesões, não deve parar de aplicar o creme hidratante. Exatamente. Aí é que é fundamental aplicar, porque às vezes, quando está na fase aguda, o doente aplica o creme e arde, porque as lesões estão lá, a inflamação está lá, a pele está avermelhada, não é? Está às vezes fissurada e o creme arde. O importante é mesmo isso, é quando a pele está bem, é não deixar secar aquela pele ao ponto de abrirem pequenas fissuras e de entrar numa fase aguda. E, portanto, nessa altura é que é fundamental apostar na aplicação do creme 1 ou 2 vezes ao dia, precisamente para evitar as recidivas e para a pele estar o melhor possível. Mas o mercado está inundado destes produtos e são produtos realmente bons. Não propriamente muito baratos. Alguns não são comparticipados. Não são comparticipados, obviamente. Implica ali algum dispêndio por parte dos pais na aquisição destes emolientes, mas são produtos, de facto, bastante bons e que as pessoas podem escolher habitualmente entre os bálsamos, os mais ricos, os cremes mais ricos, precisamente para trazer aquele efeito elasticidade à pele que estes doentes não têm. Têm peles muito secas e muito xeróticas, não é? Mas, felizmente, em termos de produtos emolientes, temos muito boas opções no mercado. E nos casos de moderado a grave, estamos a um bom ritmo a acompanhar a investigação? Estamos a um bom ritmo, estamos em bom ritmo. Aqui há alguma falta de equidade, digamos assim, isto é, esse tipo de medicamentos só é fornecido a nível hospitalar, isto é, um paciente que tenha seguimento apenas em consultório privado não tem acesso a esses injetáveis.
Ao contrário da psoríase, que o paciente tem acesso, são injetáveis, digamos, biológicos, medicamentos biológicos, e pode fazer, efetivamente, essa terapêutica, quer esteja no hospital, quer esteja a ser seguido no privado. E, de facto, há alguns pacientes que, por questões de horário, por dificuldade, por preferência, preferem ser seguidos num regime e infelizmente, os colegas que estão a trabalhar só no privado e que têm capacidade e formação para tratar estes doentes não podem tratá-los, têm que encaminhá-los para o hospital para serem tratados em meio hospitalar. Mas os produtos existem em Portugal e são administrados, esse tipo de produtos, de medicamentos, mas só a nível hospitalar. E, portanto, há aqui uma falta de equidade, às vezes, no tratamento destes doentes. Não é? Claro, não é só um pormenor, é algo muito importante. Acho que é importante. Já falta uma visão aqui mais abrangente, não é, para o tratamento destes doentes. Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Assinalamos então aqui o Dia Mundial da Dermatite Atópica e agora vamos ouvir e ler as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada mais uma vez, doutora Ana Moreira, médica dermatologista. Portanto, agora disponível também para ouvir todo